Olá, vamos continuar tratando dos pronomes. Então, até aqui você estudou o pronome pessoal, aprendeu que existe o pronome pessoal reto, o pronome pessoal oblíquo. Já está vendo, acabou de estudar, não é? Tudo que é importante de colocação pronominal para o SESP-NB. E agora você vai estudar outros pronomes comigo. Você vai estudar o pronome possessivo, o pronome demonstrativo e depois o pronome relativo. Mas antes de avançarmos aí no nosso conteúdo do curso, eu trouxe mais questões para você. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma questão, agora, né, março de 2015, e a banca diz assim: evidencia-se. O pronome se pode, facultativa e corretamente, ser tanto posposto, como aí foi empregado, quer dizer, de fato ele está posposto. Posposto é o mesmo que ênclise, é quando você coloca o pronome após o verbo. Sim, não é? Então, ele é colocado após o verbo, ele pode ser posposto, mas ele pode ser também anteposto à forma verbal. Então, a banca quer saber se o pronome pode ser colocado antes do verbo. Ora, o que ocorre é o seguinte: se eu colocar o pronome antes do verbo, se evidencia, é só você ir à linha 24. O que nós tínhamos na linha 24? Evidencia-se, portanto, que é justamente na fase do inquérito. Então, havia ali a ênclise. Se eu colocar o pronome lá no início do verbo, se eu disser se evidencia, quer dizer, antes do verbo, né? Aí eu terei um problema, porque, lembra, é a primeira proibição. Não posso colocar, não posso iniciar o pronome, iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Então, não posso fazer a próclise no início da oração. Por isso, quando a banca diz que ele pode, facultativo e corretamente, ser anteposto, se evidencia, você vai dizer que a assertiva está errada. O pronome não pode ser colocado antes do verbo, entendeu? Porque é início de oração, é isso que você vai escrever. Nós temos agora mais uma questão de março de 2015. Veja só, vem um texto e a banca diz assim: a respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue. Então vamos julgar mais uma assertiva como certo ou errado. Em um uso mais formal da língua, as regras de colocação pronominal do padrão culto. Toda vez que a banca fala em padrão culto é o que você está estudando, são as normas gramaticais, são as regras da gramática. Bom, até aí, nada demais, vamos continuar lendo. Então, ela diz assim: as regras de colocação pronominal do padrão culto permitem que o pronome átono em que não os atraíam seja, o mais importante vem aqui, também utilizado depois do verbo, sob a forma de nos, ligado ao verbo por um hífen. Então, vamos traduzir o que aconteceu aqui. Nós tínhamos que não os atraíam, não era isso? Era o que nós tínhamos. Esse não estava atraindo o os que estava antes do verbo. Então, por que que o os ficou com próclise ao verbo? Porque o não é uma palavra invariável, é um advérbio, é uma palavra atrativa. Então, por isso estava certo. Só que agora, a banca propõe que você escreva que não atraíam nos. Por que nos? Porque quando ele vem depois do verbo, como o verbo termina em M, som nasal, você vai acrescentar um N, né? É o mesmo pronome, os, que antes estava antes do verbo e agora está depois. Você só colocou um N porque o verbo termina em som nasal, termina em M. Aí, olha o que a banca diz. A banca diz que ele poderia vir assim, que ele poderia vir depois do verbo. Ora, não, né? Não poderia, né? Por quê? Porque o não é uma palavra invariável, é uma palavra atrativa. Com ele, a próclise é obrigatória.
só posso próclise. Por isso, a assertiva está errada. Simples, né? Quer dizer, a banca pergunta sempre do mesmo jeito. Então, de tanto fazer essas questões, você já está preparado. Já resolvemos um assunto. Pronto. Podemos avançar no nosso edital. Agora, nós vamos falar sobre os pronomes possessivos. Tudo no estilo do curso que eu trouxe para você. Uma teoria sucinta e já com questões recentes da banca. Bom, primeiro, o que é pronome possessivo? O nome já diz, não é? Possessivo. Possessivo é aquele que indica posse. Então é simples. Veja. Pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse, em referência às 3 pessoas do discurso. Pronome possessivo é aquele que indica ideia de posse. Meu, minha, nosso, nossa, teu, tua, vosso, vossa, enfim, são exemplos. Mas o que pode cair em prova? Você deve estar aí pensando, né? O que pode complicar, o que pode pegar em prova em relação ao pronome possessivo, que é um pronome aparentemente inofensivo, aparentemente tranquilo. O que pode complicar? Vamos lá. O que pode complicar é o seguinte, anote aí, existem 2 formas de se indicar a posse no discurso. Então, eu posso indicar a posse de 2 maneiras. A primeira maneira você acabou de ver, é com o pronome possessivo, meu, seu, sua. A outra forma é com o pronome átono. O pronome átono, ele pode ter valor possessivo. O pronome átono pode ter valor de posse. Exemplo. Beijou-me a mão é o mesmo que beijou a minha mão. Você está vendo? Há 2 formas de se indicar a posse. A primeira, essa aqui é fácil. Isso aqui é o próprio pronome possessivo. Aí é fácil ver que há aqui uma ideia de posse. Essa aqui que eu quero que você veja, que é interessante, é diferente. Isso aqui é o pronome oblíquo com valor possessivo. É o pronome oblíquo átono com valor de posse. Então, ele também indica a posse. Ninguém fala assim no dia a dia, né? Beijou-me a mão, apertou-lhe a mão. Ninguém fala assim, mas é português de Portugal. Em Portugal é muito comum esse tipo de construção. Em Portugal é mais comum se usar o pronome oblíquo com valor possessivo do que o próprio pronome possessivo. E aí, tanto faz. As 2 formas estão igualmente corretas. Veja mais um exemplo. Roubaram-lhe a carteira. É a mesma história. Você tem aqui um pronome oblíquo átono com valor possessivo. Esse lhe é igual a sua. Roubaram a sua carteira. Então, você tem aí os 2 indicando posse. Mas aí vem uma pergunta. Como saber se o pronome oblíquo lhe, me, indica valor de posse? Como verificar isso? E como isso vem nas provas do CESP? Eu separei um enunciado que eu retirei exatamente como estava na prova do CESP-UNB. Então, você vai ver como é que o CESP fala disso. É uma maneira empolada de dizer o que é simples. Você sabe que o CESP assusta muita gente, né? Muita gente olha para a questão e fala, não estou conseguindo entender nada do que a banca quer. É porque a banca tem um estilo de perguntar que é dela, é diferente. Mas nada demais, porque você está aqui já treinando, para você não vai ser problema. Veja que enunciado é esse do CESP, veja. A banca diz assim, assinale as opções, aqui você vai marcar mais de uma opção, se for o caso, em que o pronome lhe apresenta o mesmo valor significativo. Toda vez que a banca falar em valor significativo, ela está falando em sentido. Então, a banca quer a alternativa em que o lhe apresente o mesmo sentido que possui em uma espécie de riso sardônico e feroz, contraía-lhe as negras mandíbulas. Esse lhe que está aí, ele tem valor possessivo, anote aí. Esse lhe tem valor possessivo. Ele tem valor de posse.
Mas como saber que ele tem valor possessivo? É muito simples, a dica é simples. Pra você saber se o lhe, o me, o te, qualquer pronome átono tem valor possessivo, a dica é trocar esse pronome por outro pronome possessivo. Você vai trocar o lhe, o me por outro pronome possessivo. Então, veja, contraía ali as negras mandíbulas é o mesmo que contraía as suas negras mandíbulas. Esse lhe equivale a suas. O lhe tem valor possessivo, ele é igual às suas negras mandíbulas. O lhe terá valor possessivo quando puder ser trocado por outro possessivo. Eu poderia também dizer negras mandíbulas dele. Então, vamos adiante. Agora, em cada frase dessas, você vai marcar aquela frase, toda frase que tiver um lhe com valor possessivo. E aí é fácil, é só trocar por outro possessivo para ver se ele tem valor possessivo. Vamos lá. A mãe apalpava-lhe o coração. Não é o mesmo que se eu dissesse a mãe apalpava seu coração? Ou o coração dele? Tem. Esse lhe tem sim valor possessivo. Vamos marcar, assinalar a letra A. Agora, veja B. Aconteceu-lhe uma desgraça. Quando eu digo aconteceu-lhe uma desgraça, aí não é uma desgraça dele, não. Agora não tem o valor de posse. Agora aconteceu uma desgraça a ele. Não, aqui não há valor de posse na letra B. Então você não vai marcar. Vamos a C. Tudo lhe era indiferente. Tudo era indiferente a ele. Também não tem valor de posse a letra C. Não é indiferente dele, seu, não, Gilson? Agora veja a letra D. Afastou-lhe os cabelos. Não é como se eu dissesse afastou seus cabelos ou os cabelos dele. Esse lhe tem sim valor possessivo. A letra D você também vai marcar. Quer ver uma prova agora de 2014 em que isso caiu? Mais uma prova, veja. Veio uma questão e eu vou colocar aqui para você. Diz assim, avaliar-lhes o valor. Então, nessa frase, ela coloca avaliar-lhes o valor. E ela quer saber, veja, julgue o próximo item relativo às ideias expressas no texto e aspectos linguísticos desse texto. Ela quer saber o seguinte, servindo para avaliar-lhes o valor, o pronome lhes, que retoma outros produtos, equivale em sentido ao pronome seu? São duas perguntas em uma única assertiva. Esse é o estilo da banca. Ela quer saber duas coisas. Primeiro, ela quer saber se esse lhes retoma outros produtos. Toda vez que ela perguntar se retoma, o que é retomar? Retomar é se referir. Então, veja. Ela quer saber se esse lhes está se referindo a outros produtos que veio aqui anteriormente no texto. Como saber isso? Lendo, precisa ler. Ela diz assim, aceitas por todos, assumiram a função de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. Ora, de fato, esse lhes está retomando outros produtos, porque é como se eu dissesse avaliar o valor dos outros produtos. Então, quando a banca pergunta se esse lhes retoma outros produtos, você vai dizer que está certo. Aqui está certo. E outra pergunta que ela faz, se esse lhes equivale ao pronome seu, ou seja, indiretamente ela está perguntando a você se esse lhes tem valor possessivo, né? Se esse lhes aqui equivale a seu valor, avaliar seu valor, se ele tem valor de posse, a assertiva está certa. De fato, ele tem valor de posse, esse lhes aí, anote, ele é o pronome oblíquo com valor possessivo. Existe um outro modelo de questão que de vez em quando vem em prova, mas que precisa de uma dica. Então, assim, eu vou trabalhar mais uma questão com você, mas antes eu preciso dar uma dica para você não errar nenhuma questão que vem assim. Eu vou falar sobre concordância com pronome possessivo, não é nada demais. Eu vou dar uma frase simples a você primeiro, escreva aí. João saiu com
sua mãe. João saiu com sua mãe. Você já viu o estilo do CESP, você já está aprendendo a fazer prova da banca. Quando a banca pergunta assim, o pronome tal retoma, ela não faz assim sempre. Você acabou de ver uma questão em que ela perguntou se o lhes retomava, né? Então ela pergunta, o que o pronome retoma? A minha pergunta então vai ser igual a do CESP. Eu quero saber o que esse sua retoma. Então anote aí, o que esse sua retoma? Esse sua, pronome possessivo. Não esqueça, retomar é o mesmo que substituir. Esse sua, a resposta é, esse sua retoma João. É como se eu dissesse, João saiu com a mãe dele, com a mãe do João. Então, se a banca perguntar assim, na linha tal, o pronome sua retoma o referente João, a assertiva está certa. E sabe qual é a pegadinha do CESP nesse caso? Sabe qual é o alerta que eu tenho que dar a você? O que ocorre aqui é o seguinte, esse sua está no feminino singular. E João é masculino singular. Então, qual é a pegadinha? O grande perigo é, como é que um feminino pode retomar o masculino? Pode. Isso pode acontecer com o pronome possessivo. Cuidado, o pronome possessivo é ingrato. A dica é, o pronome possessivo não concorda com o termo que ele retoma, mas com o substantivo que vem após ele, após esse pronome possessivo. Então, esse sua aqui, cuidado, não estranhe ele estar retomando João, porque ele não concorda com o termo que ele retoma, não. Ele concorda com o que vem depois dele. Então, esse sua está concordando com mãe, mas está retomando João. Essa é uma pegadinha muito comum do CESP. Eu trouxe uma questão de prova, mais uma, né, para você. Veja como é que isso veio. Vem um texto, aí a banca diz assim, o pronome sua, na linha 23, então está aqui o pronome sua, em sua esfera de atividade humana. Aí a banca diz, esse pronome sua remete ao termo. O que é remeter ao termo? É retomar. Então ela está querendo saber o que esse sua retoma. Aí ela pergunta se esse sua remete ao termo, ou seja, retoma, os dois profissionais. Ela quer saber se esse sua está retomando os dois profissionais e ela quer saber mais. Olha, são duas perguntas em uma única assertiva. Ela quer saber também se esses dois profissionais no texto são o jornalista e o pesquisador. Então, primeiro vamos saber se esse sua remete aos dois profissionais. Linha 23. Você tem aqui o sua. E a ideia começa aqui, olha. Portanto, ao escrever, os dois profissionais têm de ter em mente que sua esfera, ora, os dois profissionais têm que ter em mente que a esfera deles é, de fato, esse sua está mesmo retomando os dois profissionais. E aqui veio aquela pegadinha. Muita gente disse, não, está errado, porque ele não pode retomar profissionais que está no masculino plural e esse su está no feminino singular. Não pode. Aí você vai dizer, claro que pode, porque o pronome possessivo, ele não concorda com o que ele retoma. Na verdade, esse pronome su aí, ele está no feminino singular porque ele está concordando com esfera, sua esfera. Mas ele está, de fato, substituindo profissionais, ele retoma profissionais. Então, vamos lá. Ele retoma profissionais e agora você tem que responder a segunda pergunta da banca,
Então, até aqui tudo bem, você disse. Ele remete aos dois profissionais. E a banca agora quer saber se os dois profissionais são o jornalista da linha 13 e o pesquisador da linha 18. Ora, na linha 13 ele havia dito assim: o jornalista está dentro de uma esfera que tem como foco a comunicação em si e não o que se comunica. Aí depois lá na linha 18, já o pesquisador está em uma esfera cujo foco é o conteúdo, o objeto da pesquisa. E aí vem com portanto, que vai juntar os dois. Portanto, ao escrever os dois profissionais, está perfeita, a assertiva está correta. Realmente esse sua retoma aí, né? Os dois profissionais, e os dois profissionais são eles mesmos, jornalista e pesquisador. Certa, assertiva, linda. Quer fazer mais uma? Vamos lá. Vem um texto, aí a banca vem com um trecho. O referente do sujeito da oração e garante o seu valor é marca. O que é referente do sujeito, né? Daqui a pouquinho você vai revisar comigo a análise sintática, tá bom? Então você vai revisar sujeito, objeto, fique tranquilo, teremos isso no nosso curso. Mas sujeito, só para relembrar aqui rapidamente para fazer essa questão, sujeito é aquele termo da frase sobre o qual, em relação ao qual, tudo se afirma. Então tudo que vem na frase depois se refere a esse sujeito. Então a banca, ela está perguntando do sujeito de garante o seu valor. Sujeito desse verbo, né? Então, diante de todo o verbo, a tendência é de você procurar pelo sujeito. Então, ela quer saber qual é o sujeito desse verbo. Mas ela pergunta assim, o referente do sujeito. Referente, não esqueça, referente é o termo que se retoma. É aquilo que se retoma. Banca usa muito esse nome, referente. É aquilo que se retoma no texto. Então, ela quer saber se o sujeito de garante está retomando marca. Bom, você vai comigo lá, a linha 20. A marca de quem as emitiu, então ele havia dito, ó, a marca de quem as emitiu, esse quem é um pronome, né? Alguém as emitiu, e garante o seu valor. Então, no texto, você tem que perguntar se o sujeito que está aqui, que não aparece aqui, né? Está implícito, não dá para ver quem é. A banca está perguntando se é marca. Se é a marca que garante o seu valor. É a marca que garante o seu valor? Não, né? Não é a marca que garante o valor. É quem emitiu que garante o valor da marca. Veja no texto. Esse quem, ele é sujeito do emitiu, alguém que emitiu, e é sujeito do garante, alguém que garante o valor. Então, veja, quando a banca pergunta se o referente do sujeito de garante seu valor é marca, você vai dizer a assertiva está errada, porque não é a marca que garante o valor dela. Não é a marca que garante, é quem emitiu que garante o valor da marca. O referente do sujeito é quem? Na verdade, esse seu aqui é que está retomando marca, garante o valor da marca. Mas o sujeito não é marca, é o quem. Então, veja, isso é muito CESP, né? Você deve estar pensando aí, nossa, mas é muita coisa. Não é. Você não tem tanta teoria na gramática. Eu estou trazendo aqui para você a teoria na medida certa, né? Na verdade, o mais importante do CESP é você ler, treinar essa leitura, que é o que eu vou fazer a cada aula, e treinar com questões, já se habituando ao estilo da banca. Sabe qual é o assunto que vem a seguir? Eu já vou adiantar você, veja. Pronomes demonstrativos. Nós vamos estudar, esse é o próximo tópico do nosso intensivão aqui no Aprova. Você vai aprender o uso do demonstrativo para o CESP. Então, assim, de antemão, vamos falar aqui, pronome demonstrativo, esse, isso, isto, este, esta, são pronomes que você usa no dia a dia, né? Só que, para fazer prova de concurso, você tem que organizar sua mente da seguinte maneira. Existem 3 usos, são 3 usos do pronome demonstrativo.
São 3 situações de uso do demonstrativo. 3 situações em que você usa o demonstrativo no dia a dia. Quais são elas? Espaço é a primeira, tempo é a segunda, texto é a terceira. Espaço, tempo e texto. Mas o que seria isso? Bom, pense no dia a dia, você usando aí os pronomes demonstrativos, né? Você fala assim, por exemplo, você está conversando com alguém, você fala assim, este material é meu. Esta caneta é minha. Então, quando você usa o demonstrativo numa situação assim, você está usando o demonstrativo no espaço. Então, o uso do demonstrativo no espaço é o uso do demonstrativo para apontar para objetos que estejam localizados espacialmente. Então, assim, esta caneta é minha, essa caneta é sua. Isso é o uso do demonstrativo no espaço. Bom, além dessa utilização, você pode também usá-los no tempo. Então, pense assim, quando você fala, olha, neste fim de semana eu vou à sua casa. Então, aqui você está usando o demonstrativo neste para apontar para um tempo futuro, neste fim de semana. Então, esse é o uso do demonstrativo no tempo, para apontar para um tempo futuro. Você usa muito também quando você está assim, saudoso, saudosa, que você fala assim, ah, naquela época eu era feliz e nem sabia, né? E aí você usa o naquela. Quando você usa o naquela desse jeito, você está apontando para um tempo distante, não é? Então é o uso do demonstrativo no tempo. Então, olha, você pode apontar para o espaço, apontar para objetos, você pode apontar para o tempo, para o presente, para o passado ou para o futuro, e você pode apontar para o texto. O que seria o uso demonstrativo no texto? É muito comum, aliás, você usa muito isso e lê muito o demonstrativo nas leis que você estuda para concurso público. No texto jurídico é muito comum, quer ver? Quando um juiz, ele prolata a sentença. Aí, ao final, ele diz assim, olha, essa sentença deverá ser publicada. Então, quando ele termina dizendo essa sentença, entende que ele está apontando para o texto dele, ele está retomando o que ele disse. Esse é o uso do demonstrativo no texto, para apontar para algo que já veio. Por exemplo, quando você está redigindo lá no seu texto, na sua redação, o que você fala? Você fala diante disso ou diante disto? No direito, é isso posto ou isto posto? Então, estamos falando das regras do uso do pronome demonstrativo para apontar para informações no texto, para o que veio antes, para o que vem depois. E aí, no texto, você vai aprender que existem regras que vão regular. E aí você vai saber quando é que você usa o isto, este, esta. Isto, este, esta, você vai apontar para o que vem depois. Isso, esse, essa, para o que já veio no texto. Você vai aprender que o melhor é dizer isso posto. O melhor é dizer diante disso e não diante disto. Porque o isto você deve usar preferencialmente para o que vem depois. E o mais importante, você vai entender o que o CESP acha disso tudo. O CESP é uma banca moderninha, sabe? Então, muita coisa que você estuda nas gramáticas, você não vê diferente nas provas do CESP. Isso é um fato. A banca gosta de transformar a gramática. É a banca, eu digo, das mais modernas no Brasil. Então, você precisa saber o que o CESP pensa disso. Eis um assunto que eu não aconselho que você estude pela gramática escolar, não. Então, assim, a gramática escolar, ela traz de um jeito diferente para concurso. O ideal aí é você estudar por meio de uma gramática para concursos, tudo bem? Então, é isso que nós vamos ver a seguir. Eu tenho uma gramática para concursos, você sabia? Anote aí a dica. Minha gramática é Gramática Comentada com Interpretação de Textos, pela editora Saraiva, Adriana Figueiredo. É uma gramática ótima para você acompanhar o curso aí, que vem com a linguagem de concurso público. É a que eu indico, claro, né? Então veja, o que nós temos a seguir? No próximo bloco eu vou mostrar a você as diferenças de uso. Isto, este, esta, isso, esse, essa. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O que o CESP pensa disso? E mais, vamos ver as questões da banca. Já volto então com mais curso para você aqui para o INSS no Aprova Concursos. Até já!